Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Mais uma vitória importantíssima do Palmeiras nesse Brasileirão que está já em reta final. São mais 12 jogos e algo que eu falo aqui para vocês, gente. Esse definitivamente é o caminho para a conquista do tricampeonato consecutivo brasileiro. Vamos para o nosso pós-jogo aqui, vamos dar sequência, acho que a gente tem algumas coisas importantes para conversar. E assim, eu acho que o Palmeiras fez um jogo perfeito, né? Em termos de tática, em termos de potência física, o Palmeiras jogou na sua máxima potência, né? Na parte mental, em todos esses fatores de rendimento que a gente sempre traz aqui para o nosso papo, para a nossa conversa. Acho que o Palmeiras esteve em sua potência máxima. Uma vitória muito importante, jogando de uma forma muito consistente, muito regular. Algo que eu sou muito fã aqui, por isso que eu falo bastante, é que tão importante quanto as vitórias é o bom desempenho. E hoje o Palmeiras fez isso de uma forma plena, de uma forma sublime. Jogou muito bem, convenceu muito bem. E é o que eu falei lá no comecinho do vídeo. Para mim, esse é o caminho. Essa é a postura. O Palmeiras, a gente sabe que tem um coletivo muito forte. E o Palmeiras tem sim jogadores que desequilibram nesse coletivo. Jogadores que são acima da média, peças acima da média. E quando o coletivo joga em prol desses jogadores, dessas peças que são sim acima da média, que, como eu falei, desequilibram o jogo, o Palmeiras aplica goleadas, o Palmeiras joga muito bem, o Palmeiras joga de forma muito consistente. Para isso, mudanças tiveram que ser aplicadas, mudanças tiveram que ser feitas. Muito disso passa pelo meio de campo do Palmeiras, né, gente? A gente vê o quanto o Maurício encaixou muito bem nesse meio de campo, nesse Palmeiras avassalador, né? Nesse Palmeiras que, enfim, começou a recuperar o seu bom futebol já lá contra o São Paulo, né? Naquela partida dentro do Allianz Parque também por 2-1. Animicamente foi muito bom isso pro Palmeiras. E como eu tava falando, o Maurício se encaixou muito bem. É impressionante como o meio de campo do Palmeiras, quando funciona, como eu falei, essa palavra ela aparece muito, ele potencializa os nossos atacantes. Nosso ataque vira outro, né? O Estevão joga muito bem, o Estevão já é um craque. Quando o meio de campo funciona, mais craque ainda. Felipe Anderson começou a apresentar o seu bom futebol, começou a apresentar o futebol que jogou por 10, 11 anos na Europa. O Flaco Lopes, a mesma coisa também. Eu gosto muito dessa função que o Flaco Lopes faz, onde ele não fica somente como referência lá na pequena área, como aquele centroavante referência, como aquele ponto de referência único. Eu gosto quando ele sai da pequena área, ele ajuda nas construções das jogadas também, ele tem potencial para isso, ele tem essas características e também se faz presente na pequena área para aproveitar, né, a sua bola aérea, que para mim é a melhor, se não a melhor, uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Ele tem uma taxa de aproveitamento altíssima, né, com bola aérea, e tem se consagrado também com a bola no chão, né? Então, assim, eu gosto muito dessa função do Flaco Lopes. Eu acho que essa é a maior potência dele, esse é o maior potencial dele. Quando ele sai da pequena área, ele ajuda na construção e ele se faz lá presente também. Acho que ele consegue ajudar muito o Palmeiras fazendo essas funções, com essas funções. Bom, falando um pouquinho do jogo, como eu falei, né, gente, o Palmeiras fez um jogo perfeito. E o que a gente achava, eu falei até no meu Instagram que com 17, 18 minutos o Palmeiras já tinha aplicado um 3-0, né? Então, realmente, e aí muita gente fala, né, ai, mas é o Criciúma, gente. O Criciúma aí, se você for ver as médias do Criciúma, não é um adversário assim que, tudo bem, disputa lá embaixo, né? Mas fez sim bons jogos no Campeonato Brasileiro, fez sim jogos consistentes, né? Então, e eu acho que assim, é muito do que eu falei no começo do vídeo, sabe? Eu acho que esse é o caminho, independente do adversário, né? O Palmeiras ganhou do São Paulo, o Palmeiras aplicou um 5-0 do Cuiabá, né, nessa sequência aí de pós, né, eliminações de Copa do Brasil e de Libertadores também, aplicou um outro 5-0 agora dentro de casa contra o Criciúma, ou seja, aumentou, né, fez esse saldo de gols ser mais elástico, algo que é um dos critérios também
para ser campeão, né? É um dos critérios. Eu acho que isso é muito importante também, esse saldo de gols em relação ao Botafogo também. Ganhou lá do Atlético Paranaense por 2-0. A gente sabe que não é um adversário fácil, né? Nunca é fácil jogar fora de casa, sobretudo lá na Liga Arena. E como eu falei, falando um pouco do jogo, o Palmeiras fez um jogo muito bom. E quando a gente achava que no segundo tempo o Palmeiras ia baixar um pouco o ritmo, não, o Palmeiras acelerou e administrou muito bem, né, o segundo tempo. Como eu falei, nos 17 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. E mesmo assim, no segundo tempo, o Palmeiras eu acho que fez um jogo muito consistente. Foi aquele jogo de administrar o resultado, mas não deixar o ritmo de jogo baixar, né? Aquela administração consciente, como? Com prática do futebol consciente, com toques conscientes, né? Com faltas estratégicas, com faltas táticas. E até que acho que aos 25, se eu não me engano, 20 minutos, o Caio Paulista foi expulso. Eu achei que ele foi expulso de maneira correta, tá, gente? Eu acho que não dá pra brigar com a imagem, eu acho que não dá pra brigar com a regra. O meu único ponto aqui é que esse mesmo critério que foi aplicado contra o Palmeiras seja aplicado caso algum jogo acontecer a favor do Palmeiras. Caso esse mesmo lance aconteça a favor do Palmeiras, eu acho que esse critério também tem que ser aplicado, né? A gente já viu em diversos jogos do Brasileirão que esse mesmo lance em alguns jogos tem cartão vermelho, em outros não tem cartão vermelho, então assim, é complicado, né? Eu acho que eu não julgo, eu não questiono o cartão vermelho do Caio Paulista, mas que esse critério seja aplicado quando for a favor do Palmeiras e em qualquer outro time, tá? Pelo futebol justo, pelo futebol mais correto. É esse o meu ponto. E assim, a expulsão do Caio Paulista, ela assim, para o jogo do Palmeiras, o Palmeiras jogou muito bem, mesmo sem o Caio Paulista, né? O Palmeiras conseguiu administrar muito bem, conduzir muito bem o jogo, passando pelo meio de campo. O Veiga eu achei que entrou muito bem, e isso é bom, como eu sempre falo aqui, quando um jogador ele está com um desempenho abaixo, ele está num declínio técnico, essa é a minha visão, tá, gente? Quando existe um futebol que já foi mostrado que é sim acima da média, como é o caso do Veiga, eu acho que ninguém desaprende a jogar futebol, ninguém desaprende a saber o que já foi mostrado, que sabe fazer. O Veiga sabe jogar futebol, o Veiga é sim acima da média, o Veiga é sim decisivo, é muito importante para o elenco do Palmeiras. Vive um mau momento onde o Maurício agarrou essa oportunidade e tá realmente muito bem, né? Eu tô gostando muito do futebol do Maurício, eu já era uma admiradora do futebol dele lá no Internacional, quando ele jogava no Internacional, e agarrou muito bem a oportunidade, né? A dinâmica, a mobilidade que ele dá dentro de campo, como ele pisa na área também, muitas vezes até sendo um falso 9, como um segundo atacante, algo que o Veiga fazia muito quando estava no seu auge, né? Então, assim, foi bom, eu acho que essa oxigenação ela é muito saudável, né? A concorrência ela é muito boa pro elenco. E o Veiga entrou muito bem hoje, eu gostei bastante do jogo do Veiga, fez um gol de falta e foi bastante importante nas trocas finais, nos passes finais, nessa linha de passe final, né? É algo que o Veiga faz muito bem. E como eu falei, não acho que quando um jogador passa por um declínio técnico, ele tem que ficar escanteado no banco de reservas e agora não serve mais, não joga mais porque não sabe jogar. Não, muito pelo contrário, né? Futebol é momento, muitas vezes até pode parecer cruel por futebol ser momento, mas o esporte é assim. O Maurício ganhou essa oportunidade e agarrou e vive um momento muito bom, um melhor momento do que o Veiga, né? Mas essa oxigenação é saudável, essa concorrência de elenco é saudável. E o Veiga voltando, por que não jogar com o Maurício também? Enfim, eu acho que o Palmeiras tem sim um elenco muito robusto, eu acho muito bom. Eu sempre defendi isso aqui no canal, que o Palmeiras tem sim um elenco muito bom, com peças que desequilibram, com peças individualmente falando que são muito acima da média. E é um elenco, gente, muito bom. Eu sempre defendi essa ideia aqui, que o elenco do Palmeiras é muito forte. E é uma pena, né? É uma pena mesmo que
Só agora, mais pro final do ano, o Palmeiras tem um time definido, tem um time que a gente sabe que representa, né, a identidade desse Palmeiras, dessa era de Abel Ferreira. Esse time forte, consistente, mentalmente muito forte, fisicamente muito forte, taticamente, um compromisso tático perfeito, né? E tecnicamente o que eu falei, peças que desequilibram. A gente ainda tem confrontos diretos com o Botafogo, com o Fortaleza. E o Palmeiras jogando assim, com essa pegada, com esse compromisso dentro de campo. E aquilo, né? O que eu sempre falo aqui, a confiança, ela vem com os acertos, né? E o Palmeiras tem conseguido esses feitos, né? O Palmeiras tem conseguido jogar com confiança, de forma leve, aplicando a identidade do Palmeiras, né? Esse time forte, consistente, regular. Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, eu volto amanhã. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, é muito importante, tá, gente? A sua inscrição, e junto com a sua inscrição, deixa seu like também. É muito importante para quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, a sua inscrição e o seu like. É de graça e você ajuda demais. Combinado? Volto amanhã. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.